As mudanças, elas fazem parte da nossa vida, muito mais do que as pessoas imaginam. E a gente colhe os resultados disso todos os dias. Mas é a forma como a gente encara essas mudanças que trazem os resultados para a nossa vida. E é por isso que eu trouxe um convidado incrível, que é o Henrique Bueno, para falar sobre a sua mudança, né? E como a psicologia positiva e essa mentalidade está mudando tanto a tua vida como a vida de outras pessoas, né, Henrique? Isso. Então, bem-vindo ao Obrigado. Fazendo Acontecer. Gratidão pelo tempo, né, de você vir compartilhar a tua história. E para quem está te conhecendo agora, Henrique, quem é o Henrique? Conta pra gente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. E é interessante como essa pergunta é tão importante e tão difícil de responder, né? Quantas vezes a gente para exatamente fazer essa observação, quem sou eu no meio dessa história toda? E o que eu tenho aprendido e tenho descoberto a todo tempo é que esse quem sou eu é um processo de construção. É algo que está o tempo inteiro mudando e sendo moldado por várias coisas. Inclusive, a gente trabalha na psicologia positiva com a ideia de que esse eu envolve alguns eus diferentes, né? Todos nós temos um eu que eu chamo de eu esperado, aquilo que esperam de nós, aquilo que a gente devia ser. Todos nós temos um eu real, aquele eu que a gente está vivendo hoje, a forma que a gente se apresenta hoje. Todos nós temos também um eu aspiracional, um eu ideal, né? Então a gente vive nesse conflito, às vezes, entre esses vários eus que nem sempre jogam limpo uns com os outros. E o grande objetivo de quem está em transformação e quem está buscando uma mudança é de que forma eu, vivendo todos esses eus diferentes, de que forma eu busco viver um pouquinho mais todos os dias daquele que é o meu ideal. Menos do que se espera da gente, das cobranças, para que a gente se adapte ou entre dentro de algum rótulo esperado, menos daquele eu real que nem sempre é satisfatório e mais um pouquinho dessa aspiração, daquilo que a gente quer viver. Mas respondendo a sua pergunta, quem sou eu? Eu me vejo hoje como um pai apaixonado por 3 lindos meninos, o João, o Antônio e o Joaquim. O mais velho tem 4 anos. Olha só. Eu me mudei para um sítio no litoral do Paraná, no meio da Mata Atlântica, e dizem que na minha mudança eu fiquei um tempo sem TV, então eu tive 3 filhos bem rapidinho. E eu busco ser o melhor pai que eu posso ser desses 3 meninos. Eu vivo hoje do estudo, do mergulho profundo na ciência da felicidade, então eu sou especialista nessa área, faço mestrado nessa área. E trabalho exatamente levando esse conteúdo para indivíduos, organizações, órgãos públicos, inclusive, e muitas escolas, conteúdo ligado a formas dessas pessoas, dessas organizações, viverem o seu melhor, construírem um mundo cada vez melhor através de si mesmo, através de uma mudança de comportamento baseado em mais felicidade, mais bem-estar. Uma coisa, isso extremamente... A gente, né, compartilha muito do nosso pensamento. E nós sempre falamos, né, Henrique, que antes da gente promover a mudança no outro, a mudança começa pela gente, né? É a partir da nossa mudança, do nosso processo, que nós conseguimos impactar as outras pessoas. E elas percebem essa mudança. Como que foi? Você construiu a tua carreira em empresas extremamente importantes, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa mudança, como chegou esse propósito forte que você tem hoje. Mas imagino que naquela época não deva ter sido tão fácil, né? Como é que foi? Interessante essa pergunta. Eu dei uma palestra há pouco tempo atrás num congresso que teve em Boston e esse foi exatamente o modelo que eu levei. Olhando para trás, né, olhando pelo retrovisor, fica muito fácil perceber o processo. Mas esse processo não é linear, não é tão suave quanto parece quando você conta a história. Eu usei nessa palestra um exemplo, um modelo que eu criei que eu chamo de Live, Love, Lead. Que é viva, ame e lidere. Porque foi o seguinte, quando eu deixei a carreira executiva depois de mais de 10 anos como gerente corporativo em multinacionais e representando o Brasil e a América Latina, numa profissão de alto status, de alto salário, de alta remuneração, de muito impacto, quando eu deixei essa carreira, logo no início eu senti uma certa crise de abstinência. Pelo status, pelo dinheiro, pelo poder e também pela correria e pela pressão. Por mais que eu tenha fugido dela, eu senti uma certa abstinência. E durante um tempo, a minha principal expectativa e busca e autocobrança era: eu preciso liderar, eu preciso ser de novo alguém importante na área que eu estou agora. E era curioso porque eu praticamente não conseguia liderar ninguém. Por mais toda a experiência que eu tinha nessa área de liderança no mundo corporativo, quando eu mudei de área, eu não conseguia causar esse impacto. E olhando para trás é fácil ver como isso mudou, mas basicamente a primeira coisa que eu comecei a fazer num processo não tão linear assim foi como é que eu comecei a me autoliderar
e a aplicar aquilo que eu queria ensinar em mim mesmo e começar de fato a mudar a minha vida. Então a primeira coisa foi o livre, eu comecei a viver o conteúdo que eu queria ensinar e essa vivência começou a trazer mudanças muito impactantes e muito perceptíveis em mim. Isso me trouxe para a segunda etapa, que eu chamo de amor, que é o love, que foi uma etapa onde a minha família, as pessoas mais próximas de mim, começaram a perceber isso e começaram a querer entender o que está acontecendo. E eu comecei a levar esse tipo de intervenção dentro de casa, para as pessoas que eu me conecto, de uma forma muito suave, porque quando eu chego para você e falo, puxa, você devia fazer essa atividade da psicologia positiva, de uma certa forma você pode entender que eu estou te julgando. Se você devia fazer, que você não é tão bom assim, ou porque você faz alguma coisa errada. E geralmente isso não leva a nenhum resultado. Quando as pessoas me viam fazendo, elas queriam começar a fazer, e isso começou a gerar uma conexão entre as pessoas mais importantes da minha vida, muito profundas. A ponto até de, em alguns momentos nessa minha trajetória, eu querer desistir. Eu querer mudar de caminho, eu querer voltar para o caminho mais fácil, que era talvez aceitar um emprego numa multinacional de novo. E nesses momentos eu uso o exemplo de amor, porque foi esse amor que fez com que eu continuasse no meu caminho. Foi esse amor que fez a minha esposa, num determinado momento, colocar a mão no meu ombro e falar, veja, eu estou entendendo o que você quer agora assumir esse novo desafio, aceitar esse emprego, por exemplo. Quando você para pensar nisso, isso está levando você para mais perto ou para mais longe do seu eu ideal. E aí eu consegui parar, respirar e continuar no mesmo caminho. Então o amor conecta você para continuar o caminho de viver aquele conteúdo. E essa liderança que eu queria tanto lá atrás, ela de repente começa a acontecer. Parece clichê, mas quando as pessoas começam a olhar e começam a ver o que está acontecendo na vida dele, o que está acontecendo na relação dele com o filho, com a esposa, que brilho é esse? As pessoas começam a se interessar por aquilo, querem saber o que está acontecendo e naturalmente essa liderança começa a acontecer e começa a acontecer de verdade. Então eu vejo que esse processo ele é indispensável na verdade. O bom e velho walk the talk, né, que a gente tem como clichê, ele é 100% verdadeiro. Quando você vive, começa a conectar com outras pessoas, a liderança ela começa a acontecer de verdade. Sem isso, eu acho que é muito pouco provável que você lidere, até porque o ser humano é um detector infalível de autenticidade. Então, quando alguém fala uma coisa e você olha para ele, mas quem é você para me falar isso? Né? Uma coisa que você falou que é sensacional, né, e permeia muito o medo, né, quando você diz eu fiquei viciado, né, ao meu cargo, né, e por isso logo no começo eu te perguntei quem é você e não quem você está, porque muitas vezes quando a gente conhece alguém no mercado de trabalho, enfim, as pessoas dizem, eu sou o gerente, eu sou um CEO, eu sou o analista. Isso. Você não é isso, você está, né, na nossa vida a gente tem momentos, né, eles são incríveis, outros não tão bons, mas são apenas momentos. E quando a gente te compartilha muito do estar, né? Eu tive uma empresa com sócios e quando vendi eu também tive essa crise de abstinência, afinal eu era o CEO da empresa e no dia seguinte não é mais. E tem um processo doloroso, né? Porque parte da tua identidade está lá dentro. Sim. Quando você se desprende disso e um processo que para cada pessoa é de fato mais ou menos dolorido, termina sendo quando você se desprende e você se conecta com as tuas emoções, com o teu eu verdadeiro, o eu com você mesmo, e essa mudança, aquilo que você diz é de fato, né? As pessoas começam a se inspirar positivo em você, não porque você diz que isso precisa, mas é porque já faz sentido para elas, né? Então, acho muito rico essa tua mensagem de a importância de primeiro olhar pra gente, né? Se desprender dos nossos medos, das nossas ansiedades, daquele conceito de sucesso construído, né? Então, por que a gente tem que construir um modelo de sucesso quadrado que às vezes não é o meu? Se é o teu, tá tudo bem. Se você tá feliz, se tá empolgado, ótimo. Mas é que a grande maioria das pessoas não, né? E nessa tua jornada, Henrique, quais foram os momentos assim que você, hoje, se você pudesse fazer diferente? Eu acho essa pergunta com, digamos assim, não tão forte que a gente não tem um poder de voltar atrás. Mas se você pudesse olhar para uma situação tua e tendo em consideração que alguém hoje possa estar vivendo um momento de medo, de incerteza, de ansiedade, que você passou lá atrás, que mensagem você deixaria para essa pessoa hoje? Eu acho que a mais poderosa possível é que você aprenda a se tornar o seu melhor amigo. Sempre que você começar a se perceber querendo se punir, se julgar, se criticar,
por alguma decisão errada, por alguma escolha que não foi tão boa, por algum fracasso, algum fiasco que você tenha passado, afinal de contas, como seres humanos, você vai passar por isso, tenta pensar o que você diria se o seu melhor amigo estivesse passando por isso e viesse te pedir uma opinião, te pedir um conselho. É muito provável que quando a gente olha para aquele melhor amigo, a gente fale, calma, tá tudo bem, isso é passageiro, você vai superar. Você precisou disso para aprender alguma coisa. Eu tô aqui, vem cá, me dá um abraço. É muito comum a gente esquecer de ser esse amigo com nós mesmos. É muito comum em relação a nós mesmos, eu tenho que saber, eu não podia ter errado, eu não sou bom o bastante, eu não sou corajoso, eu nunca vou conseguir. É muito comum a gente ficar nesse julgamento interno violentíssimo e super crítico e pesado de nós mesmos, enquanto para um amigo a gente vai claramente perceber, tá tudo bem, foi só um erro, você vai superar. E olha, foi um erro grave, eu sei que você causou grandes problemas com isso, como é que eu te ajudo? Né? Então, a única sugestão que eu dou, pratique autocompaixão, olhe para você mesmo, respire fundo e fale, sou humano, errei, qual é a melhor ação que eu posso tomar a partir de agora? E construa mudança, não é uma autocompaixão acomodada. Ah, eu não sou bom e tá tudo bem. Não, eu não fui bom nessa decisão. Eu não fiz a melhor decisão possível. O meu eu real agora foi um eu um pouco tímido. Mas o meu ideal, ele é corajoso, ele se arrisca. O que eu preciso fazer então para em algum outro momento, em outra oportunidade, ser um pouco mais o ideal que eu quero ser? Mas você não vai conseguir construir isso, e tem até vários estudos sobre isso na psicologia positiva, que é muito interessante. A maioria das pessoas acha que eu tenho que ser agressivo comigo mesmo, senão eu não mudo. Senão eu fico na inércia, eu não corro atrás. A verdade é que quando você é duro demais com você mesmo, você começa uma construção cada vez maior do medo de começar e de se arriscar. Quando você tem compaixão, tá tudo bem, eu errei. Não foi bom, não foi legal, as consequências estão aqui. Deixa eu respirar e deixa eu pensar qual é o próximo passo. Autocompaixão para mim, eu teria sofrido muito menos se eu tivesse sido mais respeitoso, mais compassivo comigo mesmo e tivesse me tratado como um grande amigo e não como uma pessoa que tem que ser perfeita e acertar sempre. Agora, com certeza, esses momentos não tão bons construíram a mentalidade do homem que você é hoje, né? O meu querido professor Tal Ben-Shahar diz o tempo todo, learn to fail or fail to learn. Exato. Enquanto a gente não aprender que a falha, que o fracasso é o processo mais fundamental que existe para você aprender, enquanto a gente não olhar para a nossa vida da forma que a gente olha para a vida dos nossos filhos, eu tenho o Joaquim em casa, imagina se eu fosse julgá-lo por cada tombo que ele leva quando ele aprende a andar. Ele leva o tombo, ele levanta, ele cai, ele levanta até com raiva. Por que eu estou caindo? Ele continua tentando. Learn to fail or fail to learn. Aprenda a falhar, ou você nunca vai aprender a de fato aprender. Já finalizando... Puxa, tá tão gostoso você percebeu, aqui. Meu Deus, eu ficava assim... Esses momentos de o despertar do fazendo acontecer, impactar positivamente a vida das pessoas, né? Muitas vezes a gente no nosso dia a dia liga a TV, tá tudo errado, você liga quem assiste novela, tá tudo errado, e não mostra, e essa é uma parte da realidade, essas coisas fazem parte, os momentos não tão bons, mas existe uma outra dimensão tão boa, né, de pessoas que estão impactando, que estão mudando, que estão gerando coisas boas, e o Fazendo Acontecer tem esse propósito. Eu agradeço imensamente, Henrique, por você compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo hoje vão querer procurar muito mais sobre você. A gente vai deixar aqui embaixo todos os teus contatos. Por favor, sigam o Henrique. Ele está começando um movimento, está começando, não só ele, mas a gente, no movimento de falar da psicologia positiva, de mentalidade, de autoconhecimento, que é exatamente a expansão da nossa consciência e do nosso papel como pessoas. Então, gratidão pelo tempo, né, que é algo que hoje o ser humano tem mais de precioso, né, que o seu tempo valioso. Fico feliz por você estar aqui hoje. E para você, a nossa imensa gratidão. Lembra sempre que coisas boas apenas acontecem para quem dá o primeiro passo, quebra a barreira do medo e faz acontecer.